Palestrante Betina Germanos, Desafio Diários da Rotina. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer ao convite do escritório para estar aqui falando hoje. Vou me apresentar, então. Eu sou a Betina Germanos, eu sou pecuarista, mas a minha formação é em Relações Internacionais, com ênfase em Marketing e Negócios, pela SPM. Eu tenho especialização em Estudos Estratégicos Internacionais, mestrado em Economia do Desenvolvimento e uma especialização em Gestão de Agronegócios. Aí vocês podem ver que a minha formação não foi nada de ciências agrárias e eu decidi voltar para dentro da porteira. O vínculo que eu tenho é familiar. Começou com o meu trisavô, o Arnoldo Firstenau, que ele era dentista, e ele, naquela época, pegou tuberculose de um paciente, e a maneira que era de se curar era ou ir para Campos do Jordão, que era inviável, e ele acabou indo para o litoral, se curou, e quando ele voltou, ele decidiu entrar no setor primário. E passou pelo processo natural de uma reforma familiar agrária. Em 97, a minha avó passou para minha mãe e para o meu pai. Quer dizer, para a mãe e para o filho dela, o irmão, o Ricardo, e a mãe e o pai deram continuidade, até aumentaram a área, e eu me criei desde pequena na lida. E na hora de escolher a profissão, eu tive uma influência de um episódio, que foi que eu fiz intercâmbio na Alemanha. Eu morei 1 ano, e quando eu voltei eu pensei, vou fazer Relações Internacionais. E é um curso que tu vê o macro, abre muito a cabeça, tu entende sobre política, história, filosofia, economia, e eu fui me envolvendo cada vez mais com o curso, até que... Mas assim, eu nunca rompi com a fazenda. Toda vez que eu podia, eu ia lá, não participando das atividades diárias. Continuei, fui para a URGS, fiz a minha primeira especialização, e lá na especialização eu comecei. E se eu voltar, conseguir linkar RI com agro? E eu vi uma oportunidade dentro do mestrado de Economia na PUC, que eles trabalham com Economia do Desenvolvimento e Economia Regional. A minha tese foi que eu analisei que, para ser sustentável, tu não é só ambientalmente sustentável. Tu tem que ser social, econômica e ambientalmente, né? Nesses 3 pilares. E então, eu analisei na metade sul para baixo, fiz essa análise e cheguei à conclusão que nós não estamos tão longe quanto a mídia e o pessoal fala, né? Li muito sobre campo nativo e a minha paixão é a pecuária. Eu não sou muito da lavoura, respeito, mas onde os meus olhos brilham é ali com a pecuária, e a pecuária de cria, que é o que eu trabalho. Eu estou há 5 anos tocando ela. Quando eu cheguei, assim, o primeiro obstáculo que eu tive que enfrentar foi falar com meus pais. Porque eu pensei, meu Deus, eu tinha falado durante 9 anos que eu ia ir para o mundo, 2 anos de Alemanha, toda a minha trajetória não pensando em ir para a fazenda. Como é que vai ser eu vencer essa barreira? Aí ficou aquela, né, meio uma dúvida, será que não é só fogo de palha da Betina? Será que ela quer mesmo ficar aqui fora? Vencido isso, eu tinha os meus receios, que era, eu não tinha conhecimento de lida. Sabia ali andar a cavalo, mas se fosse me falar, vamos banhar o gado, eu ficava assim, o que é isso direito? Não sabia como é que era todo o protocolo, falavam de vacinas, eu ficava meio boiando. E também com a experiência de lidar com funcionário. E então eu tinha que ganhar espaço e confiança. Aí, a primeira coisa daí, assim, quando eu cheguei lá fora, eu tinha idade para ser filha do funcionário, então ele tinha que começar a receber comandos meus, né, de uma pessoa que não tinha tanto conhecimento, e mulher, que assim, o agro ainda é muito masculino, a gente vem ganhando espaço, mas, né, e eu sempre tentei ser respeitosa, porque o campeiro, ele aprende muita coisa no dia a dia. Tem coisas que ele fala, assim, que tu diz, meu Deus, como é que tu sabe que vai dar isso? E é da experiência dele. E foi aí também que eu peguei bastante voltas. E aí, o que aconteceu? Assim, às vezes, eu chegava e dizia assim, hoje nós vamos fazer A. Só que eu também tinha uma falha minha, que eu não chamei meu pai para participar muito, né? Eu deixava ele mais fora.
E o funcionário com essa resistência, ele dizia assim, vou ligar para o teu pai. Daí meu pai mandava fazer B. Que situação, como é que eu vou dar uma contra-ordem do meu pai? Tá, vamos fazer A. Até que eu disse, não, tá na hora de eu chegar, tá sempre alinhada com meu pai. Vou dizer, a ideia é fazer isso, isso, isso. Então, quando qualquer coisa que ele perguntasse para o meu pai, ele dizia, não, faz como a Betina está dizendo. Aí começou a facilitar a minha vida lá fora. Pode passar. E também coisas que eu puxei, que eu vi que o Senar ele tem diversos cursos. Eu fiz ali bem poucos. Eu fiz cursos de manejo sanitário, curso de doma, curso de bem-estar animal, inseminação artificial, tô de olho no de cerca elétrica. Não que eu vá lá fazer a cerca elétrica, mas é que ao menos eu vou saber como é que tem que estar, se ela não vai dar problema, porque sempre uma incomodação do pecuarista com o lavoureiro é se o gado entra na lavoura e a gente toma, às vezes, uns esporros. Hoje eu estou participando, que lá fora tem as ovelhas, e eu não sou muito chegada nas ovelhas. Claro, eu cuido delas, não deixo elas passarem, morrerem, nem nada, desvermifugo, mas, assim, manejo muito de coisa de encarneiramento, não é comigo. Então, a Carol viu e me convidou, disse, vai ter a assistência técnico e gerencial das ovelhas, tu não quer participar? Eu disse, por que não, né? Já que está ali fora, por que eu não posso aprender? Para melhorar e, quem sabe, não fazer uma receita, né? A gente também tem que pensar nesse caso. E esse ano foi a primeira vez que eu fiz pastagem. Nunca não tinha feito, não entendo nada de trator. Aí vocês podem imaginar que deu um monte de leio, porque é sempre assim, com bastante emoção. E foi até conseguir, tratorei, que era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E eu conto com uma rede de apoio muito boa. Eu tenho um tio agrônomo, a especialidade dele é em nutrição animal. Então, volta e meia, eu bato o fio e digo, tio, como é que eu faço tal coisa? Ou, por exemplo, a gente ia botar ureia na pastagem. Eu tinha uma ideia de botar X quilos, e ele diz, não bota Y, porque no nosso solo não é o ideal botar tudo isso. Entendeu? Tá. Também eu participo do CIT, eu não sei se vocês sabem o que é o CIT, mas é um encontro mensal que varia de propriedades. E a troca da experiência ela dá uma base muito boa. Tu vê o que deu certo numa fazenda, tu pensa como adaptar na tua, vê se dá. Também, maio foi ali em casa. E eu tenho uma plantadeira que eles, quando olharam, eles disseram, meu Deus, que tu tem isso. E eu não sabia, assim, que era uma coisa tão boa, eu não valorizava tanto. Só que eu não sei mexer. E aí eles pegaram e me mostraram como é que regulava e tal. Então, tem muita coisa, isso que vai ajudando. E vai acrescentando. O que eu participo? Se vocês forem olhar meu Instagram, é só eu no campo. Eu moro praticamente na fazenda, eu venho para a cidade para fazer atividade física, para me dar uma civilizada, assim, não ficar tão rural. Participo dos manejos e também na parte de gestão. Uma coisa que a Cecília falou, que realmente o que move a gente é paixão. Essas fotos aí são todas lá fora, todas eu que tirei. Eu acho que é esse olhar, que é uma coisa que eu tenho um amor pelo que eu faço. Tem coisas que às vezes a gente entra assim e pensa, meu Deus, está dando tudo errado. Eu tenho um episódio que me marcou muito. Eu sempre achei que eu andava bem a cavalo, até que um dia eu caí e me quebrei. Porque eu saí na pressa, não estava com paciência, porque eu tinha que estar tal hora na cidade, e aí aconteceu, perdi o equilíbrio, caí, quebrei o tornozelo, botei um pino, fiquei 3 meses fora. Quando eu voltei, eu digo, tá, vamos tocar. Fui montar a estação de monta, bom. Aí eu larguei os meus touros estavam apertados, assim, estavam no limite, deu uma zebra, uns 40, 50 dias depois morreu um touro. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí era aquela coisa, eu cheguei lá na porteira e disse, sério que eu tenho que estar aqui? Que coisa chata, para que acontece isso? A gente bota tudo no planejo e tal. E aí eu digo, tá, do limão tem que fazer uma limonada. Foi o meu melhor índice de prenhez, 92%. Eu trabalhei, era aquela coisa, eu disse, tá, não tenho o que fazer, vamos lá. Eu chegava e dizia assim, chegamos no potreiro, rodeio, e vamos ajudar os touros a trabalhar. Ver que tem vaca no cio, encosta o touro. E isso faz parte. Eu acho que aquela coisa, quando a gente escolhe uma profissão,
sempre vai ter, independente da área, tem os obstáculos. Mas a gente tem que escolher alguma coisa que a gente ame fazer, porque a maior parte do nosso dia a gente está envolvido naquilo ali. E a gente se envolve tanto que tu tem que ter um brilho no olho. E eu, por mais que eu tenha feito um curso que não tenha muito a ver, acho que estou levando até... Fiquei meio assim, como é que eu vou ir na palestra e vou falar o que eu faço, o que eu vou acrescentar? Mas é para mostrar e talvez inspirar alguém que às vezes tem receio de ir para dentro da porteira porque falta um conhecimento que a gente aprende no dia a dia. Podem ter certeza, a gente trocando ideia, falando com as pessoas, a gente aprende. Né? Se eu falei rápido, que eu estava um pouco nervosa. Eu peço desculpas e me coloco à disposição para qualquer pergunta. 5 anos. Eu comecei em janeiro de 2018. Eu terminei o meu mestrado e aí voltei para Cachoeira. E eu lido só com a pecuária. A soja e o arroz a gente tem parceiro. Bem tranquilo. Na verdade, foi muito mais... Foi conquistar a confiança do meu pai, que tipo, a Betina vai ficar, não vai ser aquela coisa que ela vai logo, vai sair, e ganhar o respeito com o funcionário. Isso foi uma grande barreira que eu tive que enfrentar, porque não foi fácil. Essa aí era muito de achar... a guria morou em Porto Alegre durante 9 anos, veio para cá e quer ditar as coisas, quer falar se não sabe nem direito como é que a coisa funciona. Perfeito, é bem isso mesmo. Eu acho que sempre, como tu falaste, assim, com essa consciência de que tu estava ali também para aprender com eles, né? Eu acho que esse é o ponto de conquista deles, né? Porque eles têm um conhecimento nato ali de tudo aquilo e que vai passando, e muitas vezes tu tem que fazer as melhorias, né? Principalmente as questões de cuidado de manejo com os animais, não pode usar isso ou aquilo, né? Então, modificar na mente deles aquilo ali é muita paciência mesmo e compreensão de que tu precisa deles também. É bem isso. Eu me lembro que a primeira vez eu cheguei, fiz o curso de bem-estar e eu disse, acabou o cachorro na mangueira. Como assim acabou o cachorro na mangueira? Não, eles olhavam assim, era só, eu digo, não, é mão ou bandeira. Proibido, eu não quero. Aí aquela coisa que eles estavam acostumados a fazer em menos tempo, até o gado se acostumar, eu sabia que queriam meu fígado. Sei do rádio corredor lá que tinha aposta, bolão, de quanto tempo eu ia ficar na propriedade, que eu brincava de pecuária. Então, tinha muita coisa que eu dizia assim, eu disse, sério? Eu disse, não, teimoso é quem teima com alemão, né? Betina, tu falaste no decorrer da tua palestra sobre a sucessão, né? A forma com que tu foi ocupando aquele espaço que o teu pai ocupava, tá? Nós, no nosso dia a dia, né, ouvimos também vários relatos na dificuldade dessa parte, né, que o produtor jovem tem, né, de trazer para dentro da fazenda as novas técnicas, as novas possibilidades, a sua forma de enxergar a atividade, de pôr em prática, né, por resistência dos antigos. Mas uma questão que tu falaste dos empregados que trabalham com o antigo patrão também é muito real, né? Então, como que tu lidou com essa questão? Tu falou um pouquinho, mas acho que dá para aprofundar um pouquinho nisso, da sucessão. O teu pai, né? Ele trabalha ainda contigo na questão das ordens? Vocês decidem juntos? Como é que foi essa sucessão? O que tu pode deixar de dica para os novos, né, que estão aqui ouvindo? Foi bem difícil no início, assim, eu consegui a confiança do pai, porque hoje ele não se envolve, não sabe nem remédio que eu compro. Só aviso, digo o boleto, mas ele não se envolve. Mas no início, assim, eu acho que eu também cheguei com muita vontade, aquela coisa, vamos fazer, vou revolucionar isso aqui. E então tinha erro também da minha posição e ele resistente, então tem que chegar no meio termo. E aí foi meio na negociação, dizendo, não, mas e se a gente só fizer aqui, e se só fizer ali? Tanto que as pastagens, ele não quis fazer. E esse ano foi o primeiro ano que daí eu resolvi dizer, não, então tu não vai fazer,
eu vou fazer do meu jeito até para mostrar. Eu perguntei, tu me libera um espaço para eu fazer como eu quero? Ele disse, não, libero. E aí eu fiz com o intuito de mostrar para ele que dá certo. Vamos ver a colheita agora depois do inverno. Tem a teimosia, tem. Assim, o meu pai era dentista agora, ele se aposentou e lá fora é o plano de aposentadoria e era um plus. Então, assim, a pecuária, ele ia final de semana, só perguntava, falava com os funcionários, via como é que estava, mas ele não participava assiduamente, estava sempre lá dentro. Então, era muito desorganizado, assim, tipo, não tinha uma estação de monta direito. Eu comecei aos poucos e não tinha. Não, era aquela coisa, não, vai, vou indo. E aí eu consegui organizar, ele já foi vendo aos poucos um resultado. E sempre lembrem de respeitar. Porque eles estão ali antes, eles têm uma experiência, ele tem coisas que ele já tinha feito, tinha dado errado. E que eu disse, não, então eu vou escutar, talvez não seja bem assim. E também quando eu fui pegando mais a rotina da fazenda, eu disse, é verdade, ele falou isso. Então, tem uma coisa que tu vai fazendo joguetes para pegar com calma e talvez ir conquistando assim o espaço. Betina, agora tu fez eu lembrar de um outro caso também, né? E é muito comum essa questão dos conflitos sucessórios, né? E o conflito entre o futuro e o passado. E a gente tem que respeitar a história de quem estava atrás, né? Daquilo que eles construíram. Mas a ansiedade do jovem que vem trazendo tanto conhecimento, tantas novas tecnologias, vem com a intenção de inovar, de organizar, às vezes é que dá esse conflito aí. E eu sempre digo assim, dentro da gestão de riscos do agronegócio, uma das partes que eu acho mais difícil, além da parte de produção, claro, é gerir pessoas e conflitos. Às vezes, eu vou te perguntar aqui, mas eu já sei a tua resposta, porque até eu, que não entendo nada de pecuária, preferiria lidar com gado do que, muitas vezes, com pessoas, assim, porque essa parte ela é conflitante mesmo, ela que exige um preparo da gente e outras habilidades. Que nem tu falou, eu precisei negociar. Todos nós negociamos todos os dias, desde a hora que a gente acorda. Vou negociar que horas eu vou tomar o banho, que horas eu vou sair da cama, o que eu vou comer hoje. São decisões que nós temos que tomar ao longo do dia. A gente só tem que aperfeiçoar essa habilidade de negociadora, né? E tu conseguiu muito bem, parabéns. Obrigada. E com o funcionário, teve um episódio que teve um conflito, que até entrou uma outra pessoa para trabalhar comigo, porque estava difícil, ele estava muito difícil de aceitar a minha ordem. E aí eu dizia, nasceu um terneiro e a gente teve que enxertar numa outra que tinha dado cria, teve cesárea, e ela rejeitou o terneiro. E o que eu tinha visto eles fazerem? Para botar o terneiro para mamar, botava a vaca no brete e botava ali o terneiro. E eu falei, vamos fazer isso? E ele me olhou e disse, não. Eu disse, não, mas eu quero fazer isso. Não. Eu disse, mas eu estou mandando. Aí ele fez, e o que aconteceu? A gente botou ela num espaço menor, se acharam e mamou. E ele foi irônico comigo. E eu já estava meio irritada. Aí eu quebrei os pratos. Não é legal deixar chegar nesse ponto, não façam isso. Sempre falem, conversem. Respeitem, mas aí ficou um clima muito chato. Talvez também por ser mulher, né? Um pouco de preconceito. Tem. Então, Betina, muito obrigada. A nossa colega vai te entregar um mimo.